Para os cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo e é a data mais importante. Segundo a Bíblia, a ressurreição aconteceu 3 dias após a crucificação. Então, marca a vitória sobre a morte. E também nós precisamos lembrar da Páscoa, né? Que vem da tradição judaica, foi marcada pela passagem, lá nas raízes antigas, né? Foi marcada pela passagem do povo hebreu, a saída do Egito. E aí a gente conecta a ressurreição de Jesus Cristo, Páscoa, e a gente lembra de um símbolo muito marcante hoje, apesar de ser comercial, que é o coelhinho da Páscoa e os ovos de Páscoa. Mas o que tem isso a ver? Porque o coelho acabou se tornando um símbolo de fertilidade e também de vida, assim como o ovo. Mas vamos nos atentar, então, não à parte comercial, mas à parte espiritual. Eu sou Viviane Aguirres. Eu sou Oscar dos Anjos e toda semana nós basicamente estudamos as Escrituras, buscando aplicação e mudança real em nossas próprias vidas. E você está no podcast Pode crer. No nosso manual, diz assim: os profetas antigos e atuais testificam do sacrifício expiatório do Salvador. E tem algo muito forte em relação a isso, né? Diz sobre a vida de Jesus Cristo, que é o ponto central de toda a história humana. Isso muda completamente a forma como a gente lê e interpreta as Escrituras. Sim, porque essa não é só uma história isolada do Novo Testamento. É como se fosse toda a humanidade estivesse olhando para um único evento. E é muito poderoso isso, né? Então, o manual nos convida a perceber isso no Velho Testamento. Que mesmo sem o nome, num primeiro momento, Jesus Cristo, porque Cristo era identificado na época como o Messias que viria, né? Os profetas já testificavam dele. Isso é muito poderoso porque a gente percebe que isso mostra que eles tinham uma fé real, mesmo sem ver ainda o Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Então vamos lá, começar lendo, né? Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aqui é impressionante, porque Isaías ele está basicamente descrevendo algo que ainda nem tinha acontecido. E não é algo que a gente percebe que não é superficial. Ele não fala só de pecado, ele fala de dor, ele fala de enfermidade, fala de sofrimento. E é algo que a gente percebe aqui que é emocional. Ou seja, o Salvador ele não veio só resolver a culpa. Ele veio entrar literalmente na experiência humana de forma completa. E isso é muito interessante, Oscar, quando a gente faz uma análise, né? Porque ele verdadeiramente conhece todas as nossas dores. Porque ele sentiu isso. Porque ele se colocou numa posição de realmente entender o nosso sofrimento. E por isso que nós devemos buscá-lo, não só no momento de sofrimento, obviamente, em todos os momentos, né, nos bons e ruins, mas com a certeza de que Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Né? E agora nós vamos passar para Mateus 8, de 16 a 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a palavra expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então a gente percebe aqui que isso ela não foi uma coincidência, né? Foi basicamente o cumprimento exato de uma profecia que Isaías tinha feito lá atrás. Sim, e não eram só doenças físicas, eram Sim. doenças espirituais, como a própria escritura que você acabou de ler diz, né? Uhum. Então, ele veio para curar tudo, absolutamente todas as nossas enfermidades. Isso, a gente percebe que
esse ato ele gera confiança, né? Porque mostra que Deus ele não está improvisando. Ele tem um plano que é seguido do início até o fim. E essa profecia de Isaías é exatamente isso, mostra exatamente isso, né? Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E às vezes a gente começa a observar, às vezes não entendendo, mas quando chega lá no final, aí parece que a ficha cai, né? Ah, então exatamente foi por isso que tal situação aconteceu. Então, nada é por acaso, né, Oscar? E isso é algo interessante porque a gente pode pensar até na nossa própria vida, né? Se ele planejou e preparou tudo desde o início, então significa que ele também já pensou em mim, que ele já pensou em você, que ele já pensou Sim, nas pessoas que estão assistindo o podcast, né? Então ele já preparou todo um plano de felicidade para que nós possamos ser felizes. sim. Agora a gente vai ler Alma 7, de 11 a 12. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. É interessante quando fala sobre essa palavra socorro, o elder Jeffrey Holland ele declarou o seguinte: essa palavra socorrer é usada diversas vezes nas Escrituras para caracterizar o cuidado e a atenção que Cristo tem para conosco. Socorrer significa literalmente correr em auxílio. Que maneira magnífica de descrever a urgência com que o Senhor trabalha por nós, mesmo enquanto nos chama para ir até Ele e segui-lo, Ele nunca deixa de correr para nos ajudar. Ele conhece as particularidades de cada um de nós. A gente já falou isso algumas vezes, né, no podcast. Ele não determinou, olha, esse eu vou conhecer, esse eu não vou, esse vai sofrer, esse não vai. Mas quando nós falamos sobre Cristo pagar pelos nossos pecados, tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, sabendo que ele ia passar, sabendo que nem todos iriam reconhecer o seu sacrifício, foi por todos os espíritos que já nasceram, pelos espíritos que estão nessa terra hoje, pelos que ainda irão nascer. Então ele fez isso por todos nós. E aqui tem um detalhe interessante também, que nós sempre falamos dos profetas antigos, no caso nós estamos estudando o Velho Testamento, mas é importante também a gente olhar para os profetas atuais, porque eles trazem as boas novas, eles trazem as mensagens que Cristo quer que nós entendamos, que nós tomemos o conhecimento. E é interessante, eu achei também esse versículo que ele fala que ele não só sofreu, né? Ele escolheu entender tudo pelo qual a gente passa. Então, inclusive aquilo que a gente acha que ninguém entende. Ah, ninguém me entende, eu estou passando por essa dificuldade, essa tribulação, sozinho, teoricamente, né? Mas o Senhor, Jesus Cristo, ele entende todas as nossas aflições, todas as nossas dores, porque ele passou exatamente por elas, para que nós... A expiação de Jesus Cristo, basicamente, é isso, né? Sim. Ele sofreu para que nós não tivéssemos que sofrer, assim como ele sofreu. O Doutrina e Convênios fala sobre isso também. E aí a gente percebe que o manual, ele nos convida para olhar para os profetas atuais, como a Viviane falou. Sim. E isso é importante porque às vezes a gente traz testemunho de Cristo como algo do passado. Não, tudo continua testificando a respeito dele. Todas as coisas, todas as criações testificam hoje sobre Cristo. Né? E aqui a gente tem uma pergunta que é basicamente direta, né? O que esses testemunhos ensinam sobre o Salvador Jesus Cristo? Que ele vive, que ele age hoje sobre todos nós e sobre toda a sua criação. E que isso não ficou no passado. É para o presente e para o futuro também. Isso. E esse evento da Páscoa, que a Viviane deu a introdução aqui, né, no nosso podcast, nosso episódio, não é só uma lembrança, é uma realidade ativa que todos nós deveríamos nos lembrar e deveríamos viver, talvez, de alguma forma, esse evento, né?
É uma data muito específica, muito especial, né? Não é Sim. mais um feriado, por exemplo, né? Mas, enfim, agora nós vamos passar, né, para a parte de Jesus Cristo me oferece paz e alegria. Isso. Aqui a gente basicamente tem. O manual ele reconhece que nem todo mundo se sente feliz na Páscoa. E quando eu estava olhando, estudando um pouco sobre isso, eu pensei por que que isso pode acontecer, né? Por que que as pessoas não se sentem tão felizes, né? Nesse evento da Páscoa. Porque às vezes a gente vive algum tipo de perda, a gente vive ansiedade, a gente vive alguma culpa. Então falar de alegria nesses momentos é distante, né? Porque a mim parece, né, uma ocasião muito familiar, né, onde as famílias, as pessoas se confraternizam, né, e focam realmente no sacrifício de Jesus Cristo, na sua ressurreição. Às vezes não é o momento que todos estão vivendo, né, como você acabou de dizer. Mas aí vamos lá então ler João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a gente percebe aqui que o Senhor ele não está oferecendo a ausência de problema. O que ele oferece, na verdade, é um tipo de paz que não vai depender da nossa circunstância atual. Ele sempre vai nos dar paz. E isso responde à pergunta do manual. Como nós podemos espalhar essa paz? Primeiro a gente precisa receber. Primeiro a gente precisa vivenciar essa paz para que a gente possa também distribuir, compartilhar essa paz. Eu acho que o primeiro passo é esse. Muito bom. E a gente percebe que o manual ele também sugere algo simples, né? Ele sugere que nós possamos mandar mensagens para as pessoas, cartões, compartilhar as escrituras. Esse é o momento para que a gente possa espalhar o amor de Jesus Cristo para todas as pessoas, principalmente aquelas que estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo abandonadas. Esse talvez é a oportunidade que o Senhor nos deu para poder, de alguma forma, a gente sempre ouve que nós somos as mãos do Salvador, nós somos os pés, para que nós possamos, principalmente nessa época, fazer assim como o Salvador faria, né? Espalhar o amor. Sim, e eu tenho uma ideia também. Vai mandar mensagem, vai mandar o cartão, coloca um chocolatezinho junto. Isso aí. Só não pode botar aquele ovo de chocolate hidrogenado, aquilo é horrível. Não, aquilo cola no céu da boca, é uma tristeza. Mas manda o chocolatinho. Capricha no chocolatezinho, na mensagem, no cartão, que até quem tá meio murchinho, tristinho, com certeza vai dar uma animada, vai ficar feliz, né? E vamos lá então ler Isaías 25, 8. Tragará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E essa frase, eu acho que ela é o coração, basicamente, desse episódio, né? Porque aqui não é só consolo, é basicamente uma vitória definitiva. Então a morte, ela não tem a palavra final. E aí muda o significado da Páscoa, né? Isso. E você pensa, é tão bom, é tão maravilhoso você ter com quem contar, com alguém que conhece e entende a sua dor, que pode te consolar, pode te aliviar e pode te trazer também um sentimento de esperança, né? Fortalecer a nossa fé. E Jesus Cristo, ele é exatamente isso, né? Ele muda como a gente encara a perda, a luta, o medo, porque ele traz uma mensagem de vida nova e esperança, né? Agora, Oscar, a gente vai para outra parte do nosso manual, né, na próxima parte, que fala: graças à sua expiação, Jesus Cristo tem poder para me ajudar a vencer o pecado, a morte, as tribulações e as fraquezas. E aqui no manual organiza algo muito assim, didático, né? O que Jesus Cristo nos ajuda exatamente a vencer. Isso é importante porque às vezes a gente reduz a expiação só ao pecado. E ela não representa só isso, né? Ela é muito mais ampla. E a gente vai ver isso em Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui a gente entra na categoria das tribulações, né? Sim, e tem uma parte muito específica desse versículo que fala: aprendei de mim. Nós precisamos aprender, conhecer quem é Jesus Cristo. Que papel ele ocupa na minha vida? O que Cristo fez pela humanidade? Então, nós precisamos conhecê-lo, até para que nós possamos desenvolver um amor genuíno por ele, né? E para que todas as coisas da nossa vida elas possam ser alinhadas também com Cristo. E ele não está falando aqui para pessoas perfeitas, né? Ele está falando para todos aqueles que querem se achegar a eles, que estão cansados, que estão oprimidos, né? Que realmente precisam desse amor verdadeiro e desse cuidado que ele proporciona. Isso, e agora a gente vai ler lá em Alma 11, 42 a 44. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. E o espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento. E seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai, e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Então a expiação e ressurreição de Jesus Cristo permitem que toda a humanidade sobrepuje a morte física e ressuscite. Então a ressurreição, ela significa que o nosso espírito e o nosso corpo aperfeiçoado serão reunidos para toda a eternidade. Então, ela não é simbólica, ela é literal, Isso. né? Isso responde basicamente uma das maiores dores humanas, né? Que a gente vai ver agora em Doutrina e Convênios 19, do 16 e 17. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. E aqui a gente pode, na verdade, né, frisar essa parte, porque eis que eu, Deus, sofri todas essas coisas por todos. A gente já falou isso um pouquinho antes, né? Não foi por esse sim, por aquele não. Mas aquele é categórico, foi por todos. Então, de fato, ele entende, né, os nossos desafios, as nossas dores. E quando nós aprendemos e entendemos perfeitamente isso, nós nos encontramos verdadeiramente mais próximos do Senhor. Sim. E esse preço ele foi pago de forma pessoal. Sim. Ele foi pago de forma geral, digamos assim, mas ele foi pessoal. E por que eu sinto que quando a gente olha, o preço foi pago por mim, faz toda a diferença do que se eu falar, foi pago por todo mundo, ele fica suavizado. Agora, quando a gente pensa que eu sofri essas coisas por você, Viviane, eu sofri essas coisas por você, Oscar, faz o peso fica muito mais forte. Eu acho na que minha cria opinião. um vínculo, Isso né, aí. maior, porque aí entra a gratidão também. Isso. Né? Eu sou grato porque você, Oscar, fez isso por mim. Então, eu acho que basicamente é esse o relacionamento que nós realmente deveríamos ter com Cristo. Olha, Cristo fez isso por mim, então eu sou grato por isso e eu me comprometo, né, por isso também.
E agora nós vamos ler Moroni 10:32. Sim, vinde a Cristo. Sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis, de modo algum, negar o poder de Deus. Então aqui entra basicamente a fraqueza, né? Ele não espera que a gente chegue pronto. O Salvador nunca esperou que nós fôssemos prontos. Mas ele promete que de alguma forma ele vai nos transformar ao longo do caminho. E é sempre assim, né? Ele nos dá um comando, nos dá uma orientação, mas também nos deixa uma promessa. Olha a generosidade, eu sempre fico pensando nisso. Ele, enquanto Deus, ele poderia simplesmente ordenar e pronto, está feito. Mas esse não é o perfil de Deus, esse é o perfil de outra pessoa, né? Isso aí. É o perfil de outra pessoa. Mas, de alguma forma, a gente começa a encarar o custo, né? O preço disso tudo. E vamos ler então, Oscar, Isaías 53:5. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui mexeu comigo, essa frase. Vou até repetir. O castigo que nos traz a paz, então toda a paz que nós sentimos foi por causa do castigo que ele pagou lá atrás por cada um de nós. Então, toda vez que a gente se lembra, que a gente sente essa paz que veio por meio do processo do arrependimento, quando a gente se livra do pecado, foi por causa do que Cristo pagou por nós. E assim, Oscar, eu penso que a gente deve ter isso em mente, porque ele pagou com a vida, ele pagou com sangue, né? A gente conhece, né, todas as circunstâncias, né, do castigo que ele sofreu a partir do momento que levaram ele, né, do jardim do Getsemane até a crucificação. Às vezes a gente tem até alguns filmes, né, que a gente assiste e é realmente doloroso. Né? Pelo menos eu sinto, né, em mim aquele sofrimento todo que ele teve. Então, cada vez que nós agimos na nossa vida, eu penso que a gente precisa ter ali um ponto de interrogação que é: essa minha atitude me coloca numa posição daqueles que gritaram, crucifica-o? Eu já pensei em alguns momentos sobre isso, né? Será que naquele momento lá eu também gritaria, crucifica-o? As minhas ações gritam, crucifica-o? E a Páscoa é justamente, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso todos os dias do ano, mas a Páscoa é um momento único. Então, a respeito da gente fazer uma autoanálise do nosso comportamento e do nosso comprometimento também com Jesus Cristo. Agora nós vamos ler então Mosias 3:7. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu. Tem uma citação do Bruce R. McConkie, que ele fala algo muito interessante. Diz assim, ó: certo estudioso escreveu que em seu sofrimento o Salvador arcou com todo o peso das consequências da queda. Jesus sabia que chegara o momento terrível de sua mais profunda humilhação, que a partir desse momento, até que desse o brado com o qual expirou, nada haveria para ele na terra, exceto a tortura da dor física e a aguda angústia mental. Todo o sofrimento pelo qual o ser humano pode passar foi colocado sobre seu corpo sobrecarregado. Toda a angústia que os insultos cruéis e impiedosos são capazes de infligir foram infligidos à sua alma, e com a alma assim atormentada e angustiada, até a serenidade altiva e radiante desse Espírito Divino eclipsou-se por um breve e terrível momento. A dor mais dilacerante, a humilhação em sua forma mais avassaladora e brutal,
todo o fardo do pecado e o mistério da existência humana em seu estado decaído e apóstata acumulou-se com intensidade acima de nossa compreensão. E foi isso o que ele teve que enfrentar nesse momento. E aí a gente percebe que esse sangue sairá de cada poro, né? Essa citação que a gente viu, ela mostra a intensidade do que ele passou. A gente nunca vai ter a compreensão plena do que foi de fato a expiação, né? Que Jesus Cristo fez. Mas uma pergunta muito forte que o manual faz é: qual foi o preço pago pelo Pai? Porque Cristo pagou um preço. Sim. E o Pai também pagou o preço de alguma forma. E eu penso, às vezes, Oscar, pelo fato do Pai ser Deus, né, as pessoas, eu acho que isso não chama muita atenção, sabe? Mas como que é o amor de um pai pelo filho? Principalmente um pai que tem um amor perfeito. Então, apesar de ter um propósito, né, e tanto o pai quanto o filho já terem entendimento de que aquilo era necessário e aquilo deveria acontecer, isso não faz com que doesse menos, né? A dor era igualmente igual. Então vamos ver lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê que assim como o Filho se sacrificou, o Pai também sacrificou o seu próprio Filho e permitiu que isso acontecesse, exatamente porque o amor aqui demonstrado por Deus, ele não foi só um sentimento, mas foi a prova. Quando a gente fala assim, a gente vê sempre isso em filmes, né? Ah, se você me ama, faça isso. Isso aqui foi o que Deus fez. Ele demonstrou o amor dele dando seu único filho, seu filho unigênito. Sim, foi uma entrega literal, né? Uma entrega de 100% absoluta. Então a Páscoa, ela não é só sobre se lembrar que Cristo se sacrificou por mim, mas lembrar que Cristo vive, né? Ele é o motivo pelo qual nós fazemos tudo o que nós fazemos. E também sobre entender, né? Por causa disso, tudo pode mudar, né? Nenhuma situação ela é definitiva. Principalmente se você hoje não se encontra exatamente como você gostaria ou como você deveria. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele trouxe essa oportunidade de vida nova, juntamente com a sua ressurreição, para que nós tenhamos esperança, né, de dias melhores. E lembre-se que o seu passado, ele não define mais você. A sua dor não é o fim da história. E a morte, por meio de Jesus Cristo, não tem a última palavra. Sim. E o ideal é que nós vivamos de forma a realmente acreditar nisso, para que a cada dia nossa esperança se renove. Não se esqueça que você não está vivendo sozinho. Não viva como se você estivesse sozinho. Porque Jesus Cristo, ele vive por você também. Ele fez isso por você. E ele venceu. E nós também podemos vencer. Isso. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber a notificação dos vídeos que estão sendo postados toda semana. Siga a gente no Instagram também, tá bom? Vai ser um privilégio ter você por lá, para vocês poderem ver os bastidores, poder ver os cortes dos melhores momentos que a gente teve aqui no nosso podcast. E é isso. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa Páscoa!